companhia de quem? Dele. Do mais impecável crítico de televisão que sabe absolutamente tudo e você ama de paixão. Partícipe da dupla de dois. Zé Armando, boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo, né? Não como a gente quer, como Deus quer e manda. E tudo é bem. isso que é importante. Sei que você andou trabalhando hoje. Bastante. Feito louco. Mas eu vou pegar no teu pé, vou perguntar tudo que você fez hoje. Por favor. Estou aqui para isso. Você foi acompanhar hoje o lançamento de um programa que é... Estão jogando as fichas pesadas em cima dele, que é A Hora do Faro, lá na Record. É. Por isso que você estou falando, você passou o tempo inteiro lá. O que você tem para contar para a gente? Tem muita coisa. Primeiro que, assim, é uma aposta... O programa muda o diretor, é o Coqueiro agora, nosso Coqueiro, que já passou pelo Caldeirão do Hulk, tem uma pegada de dramaturgia e que já mexeu no melhor do Brasil. Na verdade, assim, A Hora do Faro é a evolução do melhor do Brasil. Né? Os quadros estão melhores, eles olharam para o Faro não mais com aquela coisa de assistencialismo, tem pegada, tem game, tem umas coisas bem diferentes. Ele está muito empolgado, isso é importante, né? E o quadro... o programa, porque na verdade a coletiva foi feita dentro de um dos estúdios, que é a Quanta. A Record vai usar 3 estúdios, um estúdio em Paulínia, onde serão gravados alguns quadros lá, onde necessitam de cenários muito altos. Em Paulínia? Em Paulínia. A Record fez uma parceria com os estúdios de Paulínia, tem até o meio do ano, um pouquinho depois ali para agosto, setembro, para gravar os programas do Faro, da Sabrina e do Rafael. Semanalmente? Semanalmente. Na verdade, você grava com temporada, né? Passa lá uma semana, grava vários episódios, enfim. Tá. Então, a Hora do Faro vai ser gerada do estúdio da Barra Funda, do estúdio da Quanta e Só que o telespectador não vai perceber muito, segundo o Coqueiro, porque aí vai a trucagem da edição, enfim, mudança de cenário e tal. Mas é um programa que vai apostar muito, Rony, em agilidade. Né? O Faro está extremamente empolgado, dá uma diferença para ele entrar definitivamente nessa guerra e nas últimas semanas ele já fez a diferença, já subiu a audiência, já encostou, já ficou muito próxima da Eliana e do Fausto. Aí que eu quero te fazer essa pergunta, porque falando do Faro, ele, Eliana e nosso amigo comum, o Fausto, tiveram uma disputa bem interessante no último domingo, né? Quem ganhou? Sabe que, Rony, é interessante essa disputa, né? Porque ela foi uma disputa em 2 tempos, digamos assim. No primeiro tempo, foi na medida real time, minuto a minuto. E no minuto a minuto houve uma pane na medição. Então, o Faro disparou muito, a Eliana ficou lá atrás, chegou a ficar em 4º lugar, porque teve final de campeonato paulista, teve muita coisa nesse domingo. Se questionou muito. Então não valeu. Só que aí na segunda saíram os consolidados e aí houve o ajuste disso. A Eliana fica 0,1 à frente no confronto com o Faro. O Faro na média geral, porque aí ele fica fora, ele fica na vice-liderança também. E o Fausto ficou na liderança, o Faro chegou próximo, mas não tanto quanto na medição minuto a minuto. Isso mostra, Rony, que está tudo muito apertado, que para nós telespectadores podemos ganhar. Por quê? Porque todos terão que investir. Faustão terá que fazer seu melhor, a Eliana terá que fazer o seu melhor e o Faro terá que fazer o seu melhor, porque a coisa está muito equilibrada, bem equilibrada. Bom, semana passada a gente teve estreia do Caçador, né? Teve. Cauã Raymond. E de repente, um dia antes acontece uma outra estreia, que é o programa Tá no Ar. Tá no Ar. Tá. Qual o seu balanço sobre essas 2 estreias? Eu acho que assim, o Tá no Ar finalmente foi a estreia que todo mundo aguardava do Marcelo Adnet na Globo, aconteceu um ano depois. Eu estou curioso também. Com um formato que era isso que as pessoas queriam, que é o que o Adnet sabe fazer de bom. O Adnet sabe fazer sátiras. E a Globo garantiu a liberdade para a equipe. Eles brincaram com patrocinadores, eles brincaram com programas da casa, brincaram com os concorrentes. E isso é interessante, Rony, porque aí sai brincaram com o Silvio, brincaram com a Record. Na verdade, eles fizeram uma mistura do Cidade Alerta com o Brasil Urgente, no Jardim Urgente. Que coisa... Fizeram propagandas sensacionais, piadinhas internas. Tal. Então, era a estreia do Adnet. Foi finalmente a estreia do Adnet. Do Caçador. Caçador. Caçador é uma série boa, policial, tem uma pegada e tal, mas eu acho que ficou muito próxima de Amores Roubados, muito próxima de A Teia. Então,
não teve tanto brilho quanto as duas outras. Entendi. Mas promete. O Cauã está muito bom, o elenco está muito bom, tem uma pegada bacana, mas você lembra ainda das outras duas. Está muito próximo. Eu, se fosse programador da Globo, jogava um pouquinho mais adiante. E essa novela em família, que mudou muito nos últimos dias. Na verdade, não há mais aqueles filminhos nos finais, né? Tinha aquele filminho no final. E a gente vê bastante movimento nas cenas hoje. Uma pergunta. Fora que a Globo tem posto muita chamada na programação. O que está acontecendo? Relançamento de novela, Rony. Na verdade, o que é que fizeram? Fizeram as pesquisas, por que a audiência está baixa? Bom, a audiência está baixa por isso, por isso, por isso. O que o telespectador não aceitou? Não gostou disso, precisa conhecer melhor as personagens. Então, a personagem da Bruna Marquezine, da Giovanna Antonelli, a própria Helena, elas aparecem nessas chamadas para fisgar a telespectadora, principalmente a telespectadora, que não se envolveu com uma Helena rancorosa, com a filha que vai tirar a grande paixão da mãe, né? Na verdade, a mãe não está com o Laerte, mas é a grande paixão dela. Né? E, então, a partir dessas pesquisas, a Globo foi ajustando, tirou algumas coisinhas, acelerou algumas coisas, e esse videozinho no final que estava totalmente desconexo ali, né? Não tinha como. Armando, eu li no jornal uma coisa que meio que pesada. A gente sabe que o Fantástico está passando por mudanças. E, de repente, parece que entraram algum hacker, alguém que trabalha lá, deixou vazar um monte de coisas, os caras estavam bravos lá. Essa semana foram divulgadas algumas novidades, né? Mas o que aconteceu lá, né? Eles vão investigar, a Globo está investigando, quer saber o que aconteceu. Vazou um monte de coisa, né? Vazou o programa inteiro, o piloto inteiro. Você imagina assim, gravaram um piloto para testar um novo formato, porque na verdade, assim, o que vai acontecer com o Fantástico? A redação vira estúdio, o estúdio vira redação, mas com direito a palco, com direito a muita coisa. Tá. E aí eles estavam testando, né, com o Tadeu, com a Renata, testando com vários elementos, porque vai ter plateia, musical. Você precisa fazer um piloto para saber se toda aquela sua ideia funciona, né? E vazou, foi exibido na internet. E esse é um sistema que, assim, como foi gravado, poucas pessoas tinham a senha de acesso que possibilitava assistir. Então, a suspeita dentro da Globo é que alguém forneceu essa senha. Quem forneceu essa senha? Qual o departamento? Virou agora uma caça às bruxas lá dentro e a Globo vai investigar até achar a pessoa. Diz que, no mínimo, será uma advertência ou a demissão. Deus do céu. Mas é um programa bacana por aí. É? Ô, Bonitinha, presta atenção aqui no tio Rony. Como diz o Marcelo, corta pra mim isso. Câmera 15. Marcelo, corta pra mim. Corta pra mim. Câmera 15. Câmera 15. Bom,